Alô, eu cheguei podcast, o podcast do Garotinho que está entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde, em nome de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O convidado de hoje é uma fera da televisão. Você já conheceu ele durante muito tempo aqui no Sport TV. Acabou a brincadeira, era na hora do almoço. Agora na Paramount fazendo sucesso, meu amigo Carlos Cereto. Prazer em recebê-lo aqui, Cereto. José Carlos Araújo, garotinho, eu que agradeço pelo convite. Convite não, convocação, né? Da tua parte é sempre uma convocação. Prazer estar aqui no teu podcast. Quando é que você começou Você começou no rádio, né? No rádio. E aonde foi? Foi em Mogi Mirim, no interior do estado de São Paulo, né? Eu sou de Itapira, que é do ladinho pertinho de Mogi Mirim. Depois eu fui para Campinas, trabalhei nas rádios em Campinas, estudei em Campinas. E depois fui para São Paulo, trabalhei nas rádios em São Paulo também, trabalhei na Rádio Record, na Rádio Globo, antes de ir para a televisão. O que te fez optar pela imprensa esportiva? Eu sempre fui apaixonado pela imprensa esportiva, por futebol e pelo rádio, né? Então, desde criança, eu levava o rádio para o quintal para ouvir as transmissões esportivas. O que você ouvia? Ouvia tudo. Ouvia em São Paulo Osmar Santos, era o meu ídolo. Aqui no Rio, você, né? Ouvi muito você. Em São Paulo também o Fiore Giliotti. Mas ouvia as rádios do Sul, as rádios de Minas, tudo que eu conseguia pegar lá no rádio, eu ouvia, eu era apaixonado por rádio esportivo. O rádio tem isso, né? Ele é companheiro e faz você... não faz falta hoje, como era antigamente, e era a rádio AM, quer dizer, você tinha que pegar onda média de noite, você pegava do Brasil inteiro as mais fortes, ou então pegava onda curta, né? Sim. Quando a gente viajava, né? Sim. Eu me lembro do Jorge de Souza, eu trabalhei com o Jorge de Souza. Acompanhei quando eu estava começando ele na Continental. Depois ele foi para São Paulo, ficou na Rádio Globo muito tempo, fazia a Fórmula 1. Ele, quando viajava, ele gostava de fazer retorno, botar o som de retorno aqui no fone, na onda curta por causa daquela propagação. Ele achava do cacete fazer o retorno com aquilo. É uma mania, mas é um negócio legal. Sensacional. Você sabe que a Rádio Bandeirantes teve por muito tempo um programa transmitido na onda curta para o interior do estado de São Paulo. Né? O Fiore fazia um programa para o interior do estado de São Paulo na Rádio Bandeirantes e era absoluto sucesso. E o Fiore, eu posso garantir, saudoso Fiore Giliotti, grande amigo que eu tive, ele era o recordista de títulos de cidadão honorário dos diversos municípios do estado de São Paulo. Sim. Exatamente por isso, a penetração. Penetração muito forte. E eu tive o privilégio de trabalhar com o Fiore. Aliás, foi o Fiore que me levou para São Paulo na equipe da Rádio Record. Ele saiu da Rádio Bandeirantes foi para Record. E foi trabalhar na Rádio Record. E eu já trabalhei no fim da carreira dele. Já né? no fim da carreira dele. Já. Ocorreu um negócio interessante. Em 1980, Fiore Giliotti pediu demissão da Rádio Bandeirantes e assinou com a Rádio Tupi 1040, em AM, 1980. Aí eu fui chamado e levado pelo Paulo César Saad lá para um almoço com o seu João, o seu Jorge, e o Ricardo e o Johnny, rapazinhos ainda. A gente almoçou no Morumbi, fizeram uma proposta e eu fechei para ir para São Paulo. Só que o Fiore aí desistiu da Rádio Tupi e voltou para a Band. O seu João Saad deu um terreno no Morumbi para ele, de luas. Quase eu fui morar em São Paulo, me estabelecer em São Paulo. Mas você esteve aqui no Rio de Janeiro, quanto tempo você ficou no Sport TV? No Sport TV, 20 anos. 20 anos? 20 anos. Entre São Paulo e Rio? Entre São Paulo e Rio. Pouco mais de 20 anos. No Rio de Janeiro você ficou quanto tempo? No Rio de Janeiro eu fiquei 2 anos. Morei 2 anos em 19 e 20. Foi o período que eu fiquei aqui no Rio de Janeiro. Peguei a época da pandemia aqui, né? Exatamente. Foi péssimo. Época braba. Foi péssimo.
Mas foi uma experiência muito interessante morar aqui no Rio. Relembra pra galera como era o Acabou a Brincadeira. O Acabou a Brincadeira era um programa diferente, né? Era um programa um programa na hora do almoço, um programa mais popular do que normalmente é apresentado na TV a cabo e que debatia sempre um tema por dia. E tinha um convidado, né? E eu debatia com o convidado aquele tema. Eu cheguei a ser um convidado seu. Chegou a ser meu convidado lá no Acabou a Brincadeira. Então o convidado tinha como se fosse uma propaganda eleitoral, ele tinha ali um debate eleitoral, né? Ele tinha ali um tempo, 1 minuto para defender uma tese, para defender aquele tema, né? Para defender o lado dele. E sempre contra mim. Eu sempre fazia o lado oposto. E a galera opinava. Então era muito legal, era muito divertido fazer. E diferente, porque hoje o que falta é exatamente algo diferente. Porque eu acho que cansou aquele debate chapado de bancada. Eu acho que o formato do próprio Jornal Nacional cansou. Eu acho que ele tem que encontrar um outro caminho, interagindo, dando mais dinâmica, movimentando os apresentadores. Você não vê assim, não? Eu vejo que a televisão ainda não conseguiu encontrar um caminho para se reinventar. Ela tenta se reinventar, ela tenta agora, nesse momento, ela está buscando novos formatos para tentar simular o que acontece na internet, mas ela não consegue. A internet ela tem um dinamismo próprio e por isso está fazendo tanto sucesso os programas no YouTube, que a televisão ela não consegue copiar. Que ela não consegue... Ela não consegue nem ao contratar os fenômenos da internet que transferissem os seus seguidores para a audiência da televisão. Não consegue. Não consegue. Tá aí a Virgínia Fonseca, que é um fenômeno na internet, 50 milhões de seguidores, e no SBT ela não conseguiu levar essa gente. Exato. Então a televisão ela é outro veículo, né? É outro veículo, mas continua sendo muito conservadora, né? Ela continua fazendo muito... Você acha que é medo de arriscar? Eu acho que é medo de arriscar e de apostar em novos formatos. Ela ainda não encontrou a receita certa. Falta talento? Falta talento não só na frente das câmeras, mas por trás das câmeras também. Né? Criação. Conteúdo, produção, né? Gente para pensar em produção. Grandes produtores, eu acho que está faltando grandes editores, chefes, líderes. Eu acho que existe uma carência de talento. Você não acha que estava na hora das grandes empresas formarem uma escolinha, exatamente uma casa de criação, exatamente para formar esses jovens? Porque na universidade o cara quer ser o apresentador, o repórter. É muito difícil você encontrar um jovem na faculdade dizendo, eu quero ser produtor de televisão. Você não encontra. Pois é. Não é, Cerito? E a produção é fundamental. Eu já fiz produção durante muito tempo em televisão. Fiz produção em rádio também, mas fiz produção em televisão. Fui editor-chefe do Arena Sport TV durante muito tempo, um programa consagrado, apresentado pelo Kleber Machado, um programa de debates diários na televisão. Não é fácil fazer produção em televisão, mas é fundamental. Quanto mais diário. Mas é fundamental. É uma função fundamental no processo de televisão. Você não acha que falta muito o ao vivo nos programas de esporte na televisão? Aquele da rua, para cheirar povo? Acho que os programas estão muito engessados, né? Tá faltando esse ao vivo. Hoje existe um grande problema na questão da cobertura esportiva, que os jornalistas deixaram de ter acesso aos treinos, né? Não se cobre mais treinos, você não consegue mostrar mais o que acontece. Então a televisão ela deveria se reinventar de outra maneira. Mas o ao vivo é fundamental porque o ao vivo traz o dinamismo, né? O ao vivo, o próprio nome diz, deixa o negócio vivo, né? Deixa a televisão viva. Eu acho que é fundamental isso. E mostra aquele que está assistindo um cara como ele falando na televisão o tempo todo. Agora, eu vou lembrar para a galera isso que o Cerito falou. Eu fui repórter durante 9 anos para o jornal O Dia e para a Rádio Globo e cobri o Botafogo.
Eu assistia os treinamentos à beira do gramado, com o Zagallo, com o Dr. Lídio, conversava com o Chirol, conversava com o Gerson, chegando lá de Niterói, com o Roberto Miranda, Jairzinho. Então, eu convivia no dia a dia com o ambiente. Então, tinha uma sala de imprensa, como todos os clubes faziam. A CBF, na Rua da Alfândega, acho que era 43 o número, a CBF tinha uma sala enorme, que era o comitê de imprensa. Hoje, você não entra no prédio da CBF. Hoje, você não entra nos CTs, no centro de treinamento. Quer dizer, ficou difícil e desvalorizou também a profissão do repórter. E o torcedor ficou sem aquela informação que ele tinha atualizada dia a dia, né, não, Sereno? E acabou gerando um jornalismo preguiçoso, porque o jornalista acabou se acomodando com essa situação, e hoje ele apenas retransmite as informações oficiais dos sites e deixou de apurar. Né? Você não tem mais aquele repórter Nem as fontes. Nem as fontes. Você não tem mais as fontes. Então deixou de existir o jornalismo de apuração. E isso é muito triste, porque a profissão de repórter realmente ela está muito desvalorizada. É verdade, eu vejo hoje. E o detalhe, você ouve as FMs em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. O noticiário é quase o mesmo, o cara lê da telinha. Às vezes, as empresas, as emissoras, economizam não contratando, até porque está lá nos sites oficiais, é o que você falou. Agora eu quero falar de futebol. Sim. Como é que você avaliou a primeira convocação do Carlo Ancelotti? Eu gostei. Gostei porque eu acho que deu uma sacudida, deu uma mexida na seleção brasileira. Alguns nomes voltaram, né, para a seleção. O Casimiro voltou para a seleção. É um cara de confiança do Ancelotti, jogou com ele. E a liderança dele é importante, É importante, né? E tá jogando bem. Que falta isso na seleção. Falta sem dúvida. Talvez seja, inclusive, o capitão do Ancelotti. Não tenha dúvida. O Casimiro, com 33 anos, tem experiência e tá jogando muita bola no Manchester United. O Richarlison voltou para a seleção também está jogando muita bola pelo Tottenham. Então, houve um mérito nas convocações. E eu gostei que ele deixou o Neymar de fora. E disse o seguinte, o Neymar volta para a seleção, mas quando ele estiver bem, né? Bem fisicamente, bem tecnicamente. Ou seja, a seleção parou de ser dependente do Neymar, pelo menos esse foi o recado que o Ancelotti deu na primeira convocação. E passa pra gente também a imagem do Ancelotti, um cara respeitado, né? Sem dúvida. Não é? Isso, o próprio Neymar, por exemplo, quando o Jorge Jesus, em outras palavras, se referiu ao Neymar, o posicionamento dele foi idêntico ao do Ancelotti agora para a seleção. Ou seja, não há comprometimento, não está bem no momento, não precisa ele, não é necessário. Agora, você ainda acha o Neymar um jogador de grande importância, por exemplo, para a Copa do Mundo? Desde que o Neymar se comprometa a voltar a jogar bola, né? Se condicione fisicamente para isso e se concentre para isso. Porque o Neymar não joga bola há 2 anos. Né? Então a gente não sabe se o Neymar vai voltar a jogar bola no nível que ele jogava. É claro que se ele estiver bem condicionado fisicamente, tecnicamente ele é muito superior aos outros e aí ele é fundamental para a seleção brasileira. Agora, você não acha que ele frustrou também a torcida brasileira pelo desempenho na volta ao Santos? Acho que foi uma grande decepção. Não sei se ele vai renovar o contrato com o Santos, né? Acho que foi um projeto que não teve sucesso, né? Essa volta do Neymar ao Santos, mas o problema foi a questão física, né? Ele se machucou, ele não consegue jogar. Mas ele também não consegue se dedicar a uma recuperação. Também não consegue, tá sempre... badalando? Sempre badalando e sendo badalado fora de campo em vários compromissos fora do futebol. Né? Verdade. Fora do futebol. Viajando, tem negócios, questões particulares, garoto propaganda aqui, garoto propaganda lá, festas. O nome dele está sempre envolvido em outras questões que não seja o futebol. Aí é complicado. E vai ser difícil também ele chegar à idade, por exemplo, do Cristiano Ronaldo em alta performance. Né? Muito difícil, porque o Cristiano Ronaldo é uma máquina, né?
Ele é um cara que nasceu para jogar futebol, não só pela questão do talento, mas pela questão da concentração, do foco, da dedicação, do comprometimento. Profissionalismo. Né? Outra história, né? Agora, como é que você viu, por exemplo, jogadores jovens talentos, como o Beraldo na lista de convocados? Gostei. É sinal de que o Ancelotti está antenado. É natural que ele convocasse mais jogadores da Europa. Bom, já era assim com os outros técnicos, né? Vai continuar sendo assim, porque os principais jogadores da seleção estão na Europa. Mas também é muito bacana que o Ancelotti já está observando o futebol brasileiro. Você vê que ele esteve no jogo do Botafogo, vai estar provavelmente no Maracanã assistindo outros jogos, aproveitando que ele está aqui no Rio. O Flamengo, por exemplo, ele foi ver na quarta-feira. Então ele é um cara interessado. É um cara muito interessado. Deve estar no jogo do Corinthians nesse fim de semana, provavelmente, pelo menos essa expectativa de que ele assista o jogo do Corinthians em São Paulo. Então ele já está tentando se antenar ao futebol brasileiro. Interessante é que a torcida brasileira parece que ficou motivada de novo com relação à seleção brasileira. Aí eu recebi essa semana um vídeo do Ancelotti na piscina do Hyatt, que fica aqui pertinho, aqui no posto 7 da Praia da Barra. O Ancelotti com a senhora, a namorada dele, não interessa quem era, fumando, e aí diz assim, agora sim, vai funcionar. O Brasil tem um treinador que gosta de mulher, bebe e fuma. Já se identificou com a galera. Agora vai. Agora vai. E ele parece ser muito simpático, né? Parece ser muito carismático. Carismático, principalmente. E chegou já dizendo que quer desfrutar do Rio de Janeiro. Eu acho que é importante para ele se adaptar ao Brasil, né? Se adaptar ao Rio de Janeiro, é onde ele vai morar, é onde ele vai viver. Eu acho que está sendo muito... A primeira impressão foi ótima do Ancelotti. Agora, você acha então que valeu o investimento que foi feito pelo Edinaldo, né? Sim. O ex-presidente da CBF, que a gente nunca sabe se vai voltar, porque uma canetada lá em Brasília pode mudar tudo. Pois é. Acho que valeu o investimento, sim. É o principal técnico do mundo. Eu acho que só... Nunca dirigiu uma seleção. Nunca dirigiu uma seleção, e essa é uma ressalva importante, porque é muito diferente, né? Você dirigir seleção e dirigir time, porque ele não vai ter o dia a dia, né? Mas ele tem moral, né? Ele tem autoridade, ele tem competência. Eu acho que valeu o investimento. Carlos Cereto, repórter, comentarista, na Paramount joga nas duas? Na Paramount, por enquanto, eu estou fazendo a função de repórter nas transmissões da Paramount. Tá legal. É o convidado de hoje do Cheguei Podcast. E você não se inscreveu no canal, não? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber as próximas atrações. Segunda-feira, às 5 da tarde, aqui tem Segundona, a resenha do Garotinho, com meu parceiro JP Scofano. As corridas de rua estão cada dia mais presentes na cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Esportes, tem dado ainda mais incentivo para que esses eventos aconteçam na cidade. Para este ano, são 190 corridas previstas até o momento. E isso é apenas uma parte do calendário esportivo oficial da cidade, lançado pela Secretaria de Esporte em parceria com o Visit Rio e a Rio Tour, que conta com cerca de 350 eventos ligados ao esporte previstos para este ano, 2025. É o Rio respirando esportes e atraindo investimentos. O impacto econômico na cidade dos eventos esportivos é estimado em quase 2,5 bilhões de reais. Fique ligado no Instagram da Secretaria de Esportes, @SmelRio, para ficar por dentro da programação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Mas tem filminho na telinha. Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que não é de hoje. Começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa.
também preservação ambiental e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para os cariocas terem cada vez mais qualidade de vida, porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Carlos Cereta é contratado da Paramount, mas é um homem apaixonado pelo rádio. E por isso eu vou oferecer a você, Cereta, paixão pelo rádio. No Gol 1000 do Pelé, eu era repórter do Valdir Amaral e também locutor, estava no gramado, estava atrás do gol à esquerda da tribuna, onde o Pelé marcou no Andrada. E aí, no milésimo do Romário, eu transmiti na cabine de São Januário. Paixão pelo rádio é um trechinho da carreira do garotinho para você curtir nesse período que está aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, que presente maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo rádio mesmo. Aliás, eu não imaginava trabalhar em televisão. Meu sonho de criança era trabalhar em rádio. Eu não sei se as pessoas hoje têm sonho de trabalhar em rádio, né? Mudou tanto, né? Não, mudou. E o rádio hoje está aqui, ó. Está aqui no celular. Hoje o YouTube é o caminho natural do rádio moderno. A transformação, né? A transformação. É a transformação. É o rádio com imagem. É, né? com imagem. É o que a galera curte hoje. É muito comum encontrar taxista dizendo que me acompanha no YouTube nas transmissões. Ele não vai sintonizar no rádio 96,5, aqui o FM da Rádio Tupi. Não, ele vai para o YouTube. Agora, falando de seleção, a presença de 5 jogadores do Flamengo foi justa para você? Eu acho que sim. O Flamengo é o principal time, é o melhor time do Brasil, é o melhor elenco do Brasil, né? Acima de tudo. Ele é o melhor elenco. Tem mais de um time ali, né? Tem mais de um time. Eu acho que com exceção do Danilo, não sei se o Danilo deveria ser convocado. Eu acho que o Danilo não tá jogando nem no Flamengo, né, para ele ser convocado, mas é um jogador experiente, já foi capitão da seleção. Também é um cara de confiança do Ancelotti, mas é a única convocação que eu faço aí uma ressalva. Eu não convocaria o Danilo, mas os outros jogadores merecem estar na seleção brasileira. E faltou ainda o Pedro, né? Que ainda não tá bem, tá voltando. É o mesmo caso do Neymar, né? Exato. Não, o Neymar não voltou. Não, voltou devagar. Voltou. Agora, interessante é que você falou aí exatamente de seleção, de jogadores, e eu vejo quando você fala assim, nunca dirigiu uma seleção. O Diniz era um fenômeno dirigindo o time do Fluminense. Ele mudou o estilo, o padrão, ele não tinha plano B. Mas o plano A, enquanto funcionou, foi brilhante, ganhou a competição sul-americana, a Libertadores da América. Agora, ele pecou na seleção porque não tinha o dia a dia para treinar. Será que o Ancelotti vai cair nessa também? Então, isso é um perigo, porque o Tite falava muito sobre isso, né? Dessa questão de não ter o dia a dia. Técnicos autorais, como por exemplo é o Fernando Diniz, que precisa do dia a dia para implementar a repetição de movimentos com os jogadores. Porque a seleção brasileira você convoca num dia, no outro dia ela tá jogando, você praticamente não tem tempo de treinar, né? Durante a Copa do Mundo você tem um pouco mais de tempo para treinar, mas nos jogos das eliminatórias você não tem tempo de treinamento, de repetição. Então é praticamente na base da conversa e fazer uma convocação. Ele tem que saber fazer a convocação, convocar os melhores. Mas é um desafio que o Ancelotti vai ter. Essa convocação, por exemplo, dos jogadores do Brasil, eu acredito que teve a participação do Juan e do Rodrigo Caetano, que são funcionários da CBF. Não resta dúvida que deve ter tido. Agora, como ele vai montar o time para a estreia dele contra o Equador no dia 5? Como é que você imagina? Eu acho que o time vai girar em torno do Vinícius Júnior. Eu acho que ele vai montar um time para que o Vinícius Júnior seja o principal destaque, o principal protagonista. Ele falou um pouco disso na coletiva, dizendo que ele gostaria que o Vinícius Júnior mostrasse na seleção brasileira a sua melhor versão. Porque o Vinícius Júnior não foi na seleção ainda. O que era no Real. O que é no Real.
né? Como o melhor jogador do Aliás, mundo. Ronaldinho Gaúcho também, que era um baita jogador, não era na seleção o que era no Barcelona. Também não era. Né? E foi fantástico no Barcelona, né? Exatamente. Então, é um desafio do Carlo Ancelotti. Eu imagino que ele vá, num primeiro momento, tentar montar o time para girar em torno do Vinícius Júnior. Você acredita? Eu acho que sim. Porque eu imaginei que antigamente a gente pegava a base do Botafogo, a base do Santos, fazia quase que um combinado. Hoje, se fizesse isso com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio e tal, poderia, de repente, fazer um time que superasse a expectativa da seleção, não acha não? Poderia dar certo. Se você fizer a base do Flamengo com o Palmeiras, por exemplo, né, que são os 2 melhores times do Brasil, certamente você vai montar um bom time. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, não. Eu acho que ele vai apostar na base da Europa, na base dos jogadores da Europa. Acho que o Casemiro vai ser titular dele, vai ser, inclusive, o capitão da seleção brasileira. E acho que ele vai montar o time com base nos jogadores do Real Madrid. Ele não conseguiu ainda convocar todo mundo, né? Não convocou o Rodrigo, por exemplo, que certamente é um jogador importante. Vai ser um jogador que tá com problema físico, tá machucado, então ele não convocou, mas eu acho que vai ser mais ou menos por aí. E tem um detalhe, ele tem uma vantagem, né? O Ancelotti trabalhou com muitos brasileiros durante a carreira, conhece o perfil dos brasileiros, o jeito de trabalhar com um atleta brasileiro, isso é importante. Aliás, ele não esconde a admiração que teve e continua tendo do Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno foi o melhor jogador com quem ele trabalhou. Trabalhou no Milan, foi técnico dele no Milan. Se eu não me engano, ele trabalhou com 34 jogadores brasileiros durante toda a carreira. Olha só, rapaz, é muita coisa, né? Muita coisa. Então não pode dizer que ele desconhece o futebol do Brasil, né? Não, pelo contrário. E trabalhou com a nata, né? Com a nata do futebol brasileiro. Jogadores que chegaram ao futebol da Europa porque tiveram excelência para jogar no futebol da Europa. Agora, ele chega no Brasil, contratado pela seleção brasileira, pela CBF, no momento conturbado da nossa CBF. Como é que você avalia essa eleição do Samir Chaldé, que veio de Roraima, um cara desconhecido, é médico, é um cara brilhante na carreira, mas que não tem nenhuma experiência no futebol? É um grande ponto de interrogação, né? Ninguém conhece, mas aí a gente não pode estabelecer um preconceito, justamente porque a gente não conhece. Então pode ser que ele tenha sucesso. É de uma federação que não tem tradição, não é das principais federações do Brasil. O ideal, em tese, é que o presidente da CBF fosse de uma federação forte, de uma federação mais importante. Por exemplo, o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos, queria ser presidente da CBF, mas ele não conseguiu apoio suficiente para lançar a candidatura. Não sei se seria melhor ou não. O Ronaldo seria uma boa opção para você? Então, eu tenho dúvidas, né? Porque como gestor? Como gestor, eu tenho dúvidas. Uma coisa é o Ronaldo como figura pública, como figura de esporte, como jogador de futebol. Outra coisa é o Ronaldo como gestor. O Ronaldo foi dono do Cruzeiro, vendeu o Cruzeiro, foi dono do Valladolid, vendeu o Valladolid. O Ronaldo não tem experiência suficiente para ser presidente da CBF. Então eu tenho dúvidas se funcionaria, né? Não sei. Também não sei qual é a receita. Agora, conhecer a entidade, ele conhece bem. Conhece. Conhecer o futebol brasileiro, ele conhece bem. O sistema eleitoral está errado na CBF para você? Acho que está errado porque os clubes deveriam ter mais peso na votação. E quem define hoje a votação da CBF são as federações. Então, por exemplo, o novo presidente da CBF veio com um discurso que eu acho positivo de diminuir, por exemplo, os estaduais. Para 11 datas. Para 11 datas, para tentar fortalecer o calendário do futebol brasileiro. Mas isso não vai enfraquecer ele diante das federações? Das federações. Não? Então, acho muito difícil que ele consiga colocar isso em prática justamente pelo poder das federações, né? Então, eu tenho, assim, dúvidas se ele vai conseguir executar aquilo que ele está planejando, aquilo que ele está prometendo, por exemplo, fazer uma liga forte
do futebol brasileiro, né? Uma liga de clubes do futebol brasileiro. Também colocar em prática o fair play financeiro. São excelentes ideias. Agora, será que vai conseguir colocar em prática? Não sei. Agora, o problema da liga já esteve quase que concretizado e não aconteceu. Falta união entre os clubes. Falta união. Os próprios clubes não falam a mesma língua. Eles não conseguem sentar à mesa para formar uma liga única, né? Porque esse negócio de duas ligas não existe, né? Como está agora. Não Mas adianta. é mais para negociar. Mais para negociação de televisão. Televisão, né? De direitos de televisão. Mas você tem que ter uma liga única para você fazer um campeonato forte, para você cuidar do campeonato, para você cuidar dos interesses do clube como uma coisa só, né? Um interesse em comum de todos os clubes, para fazer o futebol do Brasil algo muito fortalecido e deixar a CBF cuidando da seleção brasileira. É isso aí. E o Ricardo Teixeira, lá atrás, ele já tinha esse pensamento de a CBF só cuidar da seleção, e a CBF vive da seleção. A CBF não vive do Campeonato Brasileiro. Não vive. Ela vive da seleção brasileira. E é que sustenta ela e torna uma entidade muito rica e disputada. Por exemplo, o Rubens Lopes, presidente da Federação Rubinho, aqui do Rio de Janeiro, também sonhava em ser presidente da CBF. Agora, com o sistema atual, é muito difícil. Esse apoio não é dado simplesmente pela simpatia, pela convicção de planos e projetos. Não é não, Cereto? Não. É uma questão política. E só política. Né? E enquanto a questão política for preponderante, enquanto as federações mandarem na CBF, vai ser difícil mudar o sistema. Quem tem que mandar na CBF são os clubes. Eu acho que é isso. Os clubes precisam... Fica mais democrático, né? Fica mais democrático. No mínimo, ter peso igual às federações, né? De voto. E hoje não é isso que acontece. É verdade. Carlos Cereto, da Paramount, é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Vem cá, você me escuta sempre falando sobre a importância de ter um seguro de vida para proteger sua renda em caso de imprevistos, certo? Mas hoje eu quero falar com você que já parou de trabalhar, que é aposentado. Segundo o IBGE, até 2070, mais de 75 milhões de pessoas terão 60 anos ou mais. E a gente sabe, quando chegamos na melhor idade, o trabalho pode até parar, mas as contas continuam chegando. Por isso, garantir uma vida tranquila e segura se tornou ainda mais essencial. E é aí que o Capemisa Viva se destaca. Diferente de muitos seguros tradicionais, ele oferece proteção individual com um grande diferencial, cobertura para segurados de até 85 anos. Isso significa mais segurança, mais tranquilidade e um futuro protegido para você e sua família, seja para garantir suporte financeiro diante de imprevistos ou para manter o seu padrão de vida e o de quem você ama. Viva uma longevidade segura e com mais tranquilidade. Conheça o Capemisa Viva, seu seguro, porque a vida tem de melhor. Fale com seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR, Podcast Studios, que fica no Le Monde, na Avenida das Américas, 3500. Você chega de carro, entrega para os homens de preto aqui, o Augusto, Medeiros, o Rômulo, o Leandro. Aí a Iracema Pereira lá em cima no Prime Park, monitorando tudo. Pega o elevador, chega aqui no 4º andar, encontra o melhor estúdio, a melhor luz, a melhor imagem, 6 câmeras mostrando tudo isso para você. Aí a melhor equipe quem é? Ariel, o Abner, o DVD, o Marquinhos coordenando tudo e o Beto Guimarães garantindo que você pode trazer sua empresa para cá para fazer o melhor podcast.
Pode crer. Gostou da imagem? Gostou da estrutura, Cereto? Excelente. Aliás, fiquei impressionado com a estrutura aqui. Excelente, excelente. Carlos Cereto, experiente, um homem de televisão, agora da Paramount. A proposta é discutir um modelo de fair play financeiro. Pode trazer uma nova cultura para o futebol brasileiro? Eu acho que pode e deve, né? A Leila Pereira está à frente dessa proposta, presidente do Palmeiras, e ela diz algo que é muito pertinente. Ela diz o seguinte: não é justo que um clube como o Palmeiras, por exemplo, que paga tudo em dia, que é superavitário, que não tem dívida, jogue ou dispute um campeonato contra um time... E aí eu vou citar o exemplo do Corinthians, que tem uma dívida de 2 bilhões e meio de reais, que é uma dívida quase que impagável, né? Na mesma condição de equilíbrio, não existe equilíbrio nisso, né? Não existe justiça nisso, então tem que haver regra, um regulamento para que o clube sobretudo não gaste mais do que ele arrecada, né? Tem que haver um regulamento, o fair play financeiro é mais ou menos em cima disso. Então tem que ser colocado em prática porque o futebol está falido. O futebol ele só não está completamente falido porque os clubes não são empresas, né? Porque a maioria dos clubes não são empresas. Porque se fossem empresas, já teriam quebrado, porque não são administrados como empresas. E nem os gestores são responsabilizados financeiramente. Eles não dirigem aquilo como uma empresa deles. Agora, a SAF veio para desequilibrar esse fair play ou não? Veio, mas eu tenho dúvidas se a SAF é a solução para todos os males, né? Você falou da Dona Leila. Isso. Dona Leila não é SAF. Não é. O Flamengo, que são as grandes equipes do futebol brasileiro, também não é SAF. Também não é SAF. E SAF. o Corinthians, que está todo endividado, também não é SAF. Também não é SAF. E não é porque você tem uma empresa que você vai ter sucesso nessa empresa, né? Há empresas que não são bem administradas. Eu acho que o clube ele não precisa se transformar numa empresa. Ele precisa ser administrado como uma empresa, por pessoas profissionais, por pessoas sérias. O caso do Vasco da Gama, por exemplo, é uma SAF que até agora não deu certo, né? Então, existem modelos diferentes de sociedades anônimas do futebol. Um bom exemplo é o Bahia e o Fortaleza, Sim. que são SAFs totalmente diferenciadas, não é não? Sim, são diferenciadas, são bem-sucedidas, são clubes que se transformaram em empresas e que estão tendo sucesso, né, que transformaram o futebol em algo bem administrado, em algo rentável. Agora eu vou levantar uma bola para você, Carlos Cereto. Com tanta instabilidade nos últimos anos, para você, quais são os maiores desafios do Samir Schaldi? Ele vai enfrentar agora para recuperar principalmente a credibilidade da CBF. Eu acho que, sobretudo isso, o desafio de recuperar a credibilidade da CBF, porque a CBF hoje ela transmite uma imagem muito ruim, né, para a opinião pública. Vários presidentes sendo caçados, né? Presidentes caçados, muita corrupção, né? Muita corrupção. O sistema eleitoral permite isso. O sistema eleitoral permite isso. Então, é tudo muito estranho na CBF, né? Essa briga pelo poder, a maneira como tudo acontece lá dentro. Eu acho que tem que haver transparência acima de tudo, recuperar a credibilidade da CBF, recuperar a credibilidade do futebol brasileiro, né? Apoiando os clubes para fazer um campeonato forte e resgatar a credibilidade da seleção brasileira e a identidade da seleção com a torcida. Que a seleção perdeu. Acabou isso completamente. Acabou. O Filipão, quando assumiu, ele disse que o grande desafio dele era resgatar exatamente esse carinho da torcida, né? E não conseguiu. A gente falou de seleção. Você acha que o Brasil não tem treinador competente para dirigir uma seleção brasileira? Eu acho que hoje, infelizmente, não. Eu acho que os treinadores... Eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho. Treinadores experientes
como o Felipão, como o Vanderlei Luxemburgo, o Felipão, o último campeão do mundo, né? Foi o Felipão, foram deixados de lado, né? Eu acho que o Tite, apesar de ter perdido 2 Copas do Mundo, fez um bom trabalho na seleção brasileira. Eu acho que de alguma maneira ele ainda fez um bom trabalho na seleção. Era, até então, um técnico considerado top no futebol brasileiro, mas eu não enxergo hoje um técnico no Brasil, brasileiro, que possa assumir a seleção. Brasileiro, porque no Brasil está trabalhando, por exemplo, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que eu acho que poderia ser técnico da seleção brasileira. Eu acho que o momento foi oportuno para trazer um técnico estrangeiro. Agora, interessante é que as últimas Libertadores da América foram conquistadas por treinadores portugueses. Sim. Então, quer dizer, descartando inteiramente o treinador brasileiro. Sim. Eles perderam também prestígio e mercado lá no exterior. Era comum a gente ver brasileiro treinando na Arábia Saudita, no Catar, no Japão, na Europa. E hoje você não vê mais. É uma predominância de espanhóis, de portugueses, na própria Major League, na próprio campeonato inglês. O que você vê de espanhol dirigindo lá os clubes é impressionante. E eu fiz uma pergunta para um integrante de uma comissão técnica de um clube espanhol sobre qual é a diferença, o que eles têm de diferente, esses espanhóis e esses portugueses que chegam lá e fazem sucesso. Sabe qual foi a resposta? Intensidade do trabalho, intensidade do treinamento. Então eu cheguei à conclusão seguinte: o treinador brasileiro trabalha pouco? Hein? Pois é. É uma pergunta que não tem muita explicação, né? Eu acho que o 7-1 que a seleção sofreu fez muito mal ao futebol brasileiro, porque colocou um rótulo nos técnicos experientes, no caso do Luiz Felipe Scolari, e de uma hora para outra, os técnicos experientes da geração do Felipão deixaram de prestar. E aí houve uma renovação excessiva no futebol brasileiro. Os técnicos mais jovens surgiram e acho que ainda não estavam preparados para assumir aquela condição. E aí houve um hiato no comando da seleção brasileira em relação aos técnicos de futebol. Os experientes deixaram de ser ouvidos e deveriam ser mais ouvidos, deveriam ser mais aproveitados. E o Brasil perdeu espaço em relação aos técnicos no mundo inteiro, em detrimento principalmente dos técnicos portugueses, que tem, né, em Portugal uma escola de técnicos importante. Eles fizeram uma escola de técnicos, uma metodologia de treinamento, com o Mourinho, né? O Mourinho é o mais destacado dessa metodologia do futebol português. E de lá para cá, desde o Mourinho, que Portugal produz técnicos em excelência. E até, se a gente pegar uma história recente, o Felipão foi técnico da seleção portuguesa, né? Quer dizer, eles vieram para o Brasil, levaram um técnico brasileiro, e hoje é o Brasil que faz o contrário. O Brasil é que traz um estrangeiro para dirigir a seleção brasileira. Agora, falando de campeonato brasileiro, de temporada 2025... Você acha que o título brasileiro vai ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras? Acho. São os dois melhores times do Brasil. Sobretudo, são os dois melhores elencos do Brasil. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, eles se dão ao luxo de mexerem no time de acordo com a competição e não cai o rendimento. É verdade. O padrão de jogo continua o mesmo. Continua o mesmo. Isso é dedo de treinador. Dedo de treinador, qualidade dos dois técnicos. Aliás, o Felipe Luiz é uma excelente surpresa, né? Muito rapidamente ele... Mas o know-how dele vem todo lá da Europa, né? Sim. Quantos anos ele trabalhou com o Simeone? Sim. No Atlético de Madrid. Aprendeu muito. O Simeone é considerado um dos melhores treinadores do mundo, né? Sim. E os argentinos também continuam por aí, espalhados. Tem muito argentino trabalhando como técnico na Europa. Sim. Isso é surpreendente, porque o campeonato de clubes, o Brasil
tem os melhores valores. Sim. O de seleção, a Argentina está na frente da gente. É verdade. Os Como é que explica argentinos isso? não tem. Eu não consigo. É dedo de treinador? É dedo de treinador. Ou são muitas opções? Nós temos condição de formar 3, 4 seleções e a Argentina não. Eu acho que talvez o Brasil tenha, durante muito tempo, se apoiado no talento dos jogadores. Dependendo do lampejo do talento, né? Tenha ficado dependente muito tempo do lampejo do talento dos jogadores. A última vez que o Brasil foi campeão do mundo, por exemplo, tinha Ronaldo, tinha Rivaldo, tinha Roberto Carlos, tinha essa turma toda jogando na seleção brasileira. De lá pra cá, poucos foram os grandes talentos Que surgiram. que surgiram. Mas, de toda maneira, o Brasil, acho que ficou muito dependente do talento e não prestou muita atenção na questão dos técnicos. Agora, você não acha? Você falou dos talentos aí. O Vini Júnior não está no mesmo patamar de um Romário, de um Ronaldo. Não está, Não tá, não é? não tá. Então, a gente sente também que os talentos não se renovaram tanto assim, né? Não se renovaram tanto. O último foi o Neymar, né? O Neymar, eu acho que foi o último fora de série, assim, que desequilibra, do futebol, o que né? desequilibra. E que ainda pode desequilibrar. Por isso, tanta esperança, tanta expectativa que ele possa voltar a jogar futebol. Tomara que Tomara. ele volte, Ceretinho. Tomara. Carlos Cereto é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Dizem por aí que todas as bets são iguais. Mas olha, não é bem assim não, minha gente. Existem detalhes que fazem toda a diferença. Quer um exemplo? A lista oficial do governo, que mostra quais marcas seguem as regras. E sabe o que isso significa? Que a Bet Nacional está nessa lista porque sempre respeitou as normas, jogando limpo com você. Aqui na Bet Nacional, você encontra jogo responsável, transparente e com total confiança. E tem mais, hein? As melhores cotações nos principais campeonatos estão aqui. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional. A Bet dos brasileiros. Não deixa a chance passar. Bet Nacional. Jogo legal, responsável e 100% confiável. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na telinha. Bem, amigos da Bet Nacional, dizem que as bets são todas iguais, mas já está claro que não é bem assim. A lista do governo mostra que algumas marcas jogam limpo, enquanto outras não seguem as regras. Então, escolha um ambiente seguro, transparente, legal para você se divertir, jogo legal. É na Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Na volta do Cheguei Podcast com Carlos Cereto, eu pergunto a ele, já perguntei, Flamengo e Palmeiras devem decidir o título. Algum clube tem te surpreendido positivamente? Não. Nem o Bragantino? O Bragantino, sim. O Bragantino é surpreendente, né? A posição do Bragantino no Campeonato Brasileiro até agora. Tá brigando ali pelas primeiras posições. Um ótimo trabalho do ex-técnico do Cruzeiro, agora me foge o nome, mas que tá fazendo um bom trabalho. Agora, eu acho que o campeonato tá polarizado mesmo, entre Flamengo e Palmeiras. Dificilmente vai escapar. A gente... Por causa do investimento também, pelo né, investimento. Cereto? A gente, antes do campeonato, a gente fala que tem 4, 5 times candidatos ao título, mas não é verdade, né? A verdade é que são esses dois mesmo que na prática vão brigar pelo título. Agora, até o o fim. Santos não surpreendeu negativamente, não? Negativamente, corre um sério risco. Esperava-se mais dele, né? Esperava-se mais dele. Corre um sério risco de rebaixamento, né? O Santos apostou agora no Kleber Xavier, ex-auxiliar técnico do Tite. É o primeiro trabalho do... Filho do Tite como assistente. O filho do Mateus. Tite, o Matheus Bach como assistente. Eu não sei se foi uma boa aposta, porque é o primeiro trabalho, né? Do Kleber. Ainda não tem experiência como técnico de futebol. Tem conhecimento do... Muito conhecimento, mas já pega uma bucha, né, pela frente, que é o Santos todo bagunçado, né? O Santos todo desarrumado, com essa confusão do Neymar, que joga e não joga, né? E se jogasse, poderia fazer a diferença, mas não tá
não está jogando na plenitude da sua forma, e eu vejo o Santos como um grande candidato ao rebaixamento. Né? Agora, o que você acha que falta ao Campeonato Brasileiro para ganhar mais destaque internacional? Olha, eu gostaria que o Campeonato Brasileiro perdesse menos jogadores para o futebol da Europa, né? Eu acho que é muito difícil que isso aconteça. Talvez, muita gente fala que talvez a solução fosse adaptar o calendário ao calendário europeu para você preservar a janela de transferências. Talvez essa fosse uma solução, mas acho difícil você concorrer com a força do dinheiro, né, da Europa, porque os times começam, agora no meio do ano vai ter a janela europeia. A janela europeia é muito forte. É onde os clubes, a janela do meio do ano da Europa, é onde os clubes montam os seus elencos, né? Então, provavelmente, muitos jogadores vão perder. O Yuri Alberto, por exemplo, que é destaque do Corinthians. Tá lesionado. Tá lesionado, tá machucado, mas provavelmente vai receber uma proposta do futebol da Inglaterra. E aí, dificilmente, o Corinthians vai ter condições de segurar o Yuri Alberto. Então é difícil competir, é difícil Você levantou uma bola do Vasco ainda há pouco, que na terça-feira fez um primeiro tempo maravilhoso. Sim. Contra o Melgar e ganhou de 3-0. Sim. O garoto Ryan já recebeu proposta do futebol da Turquia. Do Besiktas, né? Se não me engano. Então, o que pode acontecer? O Vasco, apertado de finanças, vendeu o garoto agora. Com 18 anos, quer dizer, muito jovem, muito cedo para ser negociado. E isso enfraquece o futebol brasileiro. Eu sou de uma época, você também, que os jogadores do Brasil ficavam mais tempo aqui no Brasil. É verdade. O próprio Neymar conseguiu ficar mais tempo no Brasil. O Santos fez um projeto, um planejamento para que ele ficasse mais tempo no Brasil antes de ser negociado. Hoje está saindo muito Barcelona. Jovem, né? Muito cedo, né? Com 16, 17, 18 anos. O Endrick, o Estevão do Palmeiras agora vai para o Chelsea. Depois do Campeonato Mundial. Isso enfraquece demais o futebol brasileiro. Com a chegada do Ancelotti aqui, você acha que o foco, a vitrine do futebol brasileiro vai ser mais valorizada para a Europa? Pela entrevista coletiva que a gente viu, já está sendo valorizada, né? Quantos correspondentes, né? Quantos correspondentes, quantos jornalistas de fora. Quer dizer, o Brasil, ele já era e já é muito respeitado. A camisa amarela é muito respeitada fora do país, sem dúvida alguma. Mas com o Ancelotti vai ficar a vitrine, os holofotes vão ficar em cima da seleção brasileira. E qual é a avaliação que você faz sobre a arbitragem no futebol brasileiro? Péssima. Péssima. Isso é algo que a CBF ela tem que cuidar de maneira prioritária, né? O novo presidente tem que cuidar de maneira prioritária, porque não adianta colocar o árbitro de vídeo se as pessoas não sabem. Interfere muito, né? Interfere demais. O nível da arbitragem é muito ruim. Os árbitros são despreparados. Precisa haver uma profissionalização da arbitragem urgentemente. Todos no futebol são profissionais, menos os árbitros, né? Então, eles precisam ser mais bem preparados, profissionalizados, porque é muito diferente da arbitragem sul-americana, por exemplo. Mas o comportamento dos jogadores também... Não ajuda. Aqui não está ajudando, né? Não ajuda, mas porque a arbitragem não se dá o respeito. Os jogadores abusam da boa vontade da arbitragem, os técnicos também não ajudam. Ninguém ajuda a arbitragem, né? Mas os árbitros são os primeiros que precisam se ajudar. E precisam também de ajuda do ponto de vista da preparação. A arbitragem é péssima no futebol brasileiro. Eu acho que é a pior fase da arbitragem da história do futebol brasileiro. Eu vou levantar uma bola para você. Eu vejo o bundudo lá do Atlético Mineiro, camisa... Hulk. O Gabigol. O Neymar, quando está no campo de jogo. Esse cara reclama o tempo todo da arbitragem, qualquer marcação. Não é verdade? O tempo todo. Você não vê isso nos campeonatos europeus. Sobretudo no campeonato da Inglaterra, a Premier League, que eu assisto bastante, você não vê. Você não vê reclamação, acontece a falta, o jogador levanta e Mas o que mais admira é o gramado, né? É demais. A dinâmica do futebol da Premier League é diferente inteiramente. E não tem gramado sintético. Não. Só gramado natural e bem cuidado, que é e outra num clima coisa...
Que não favorece. Que não favorece. É outro aspecto que deveria ser bem cuidado no futebol brasileiro. Agora, com o mata-mata definido, quais os brasileiros que chegam em melhores condições para você nessa Libertadores? Olha só, eu acho que o Palmeiras é muito forte na Libertadores da América, porque o Palmeiras já ganhou essa competição no comando do Abel. O Abel conhece mata-mata, sabe como ganha Libertadores. É outra competição, a fase de grupos é uma coisa, mata-mata é outra. Agora o Palmeiras tem uma vantagem, ele fez a melhor campanha da fase de grupos, então ele vai ter a vantagem de jogar todas as fases, com exceção da final, que é um jogo só, né? A final é apenas um jogo. É um jogo só. Ele vai ter condição de jogar todas as fases de mata-mata, o segundo jogo em São Paulo, no Allianz Parque. E jogar a segunda partida em casa é importante. É fundamental. É verdade. É muito importante. Carlos Cereto, da Paramount, está aqui como convidado do Cheguei Podcast. Alô, galera que adora um bom drink com estilo. Já conhece a novidade? Kenny Gin chegou, já virou o queridinho de todos os momentos. O brinde que sempre faz um golaço. Com a Kenny na mão. É golão, golão, golão. É ou não é, Walter Ribas Júnior? Bananinha. Agora a galera que curte uma festa tá prontinha para conhecer a dose mais inesquecível da sua vida. Bananinha Mineira chegou para ser a estrela das rodas de amigos, docinha na boca e forte do jeito que ninguém esquece. Então já sabe, a próxima rodada é dela. Bananinha Mineira, a dose certa de diversão. Quando você abre as cortinas, aí já chega em cena Cheque Mate. É a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Experimente com gelo e limão. Cheque Mate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. O Alexandre trouxe aqui, lá da Super Giro, todos os produtos para o Carlos Cereto, mas tem mais um produto para levar para casa. É o meu amigo Luciano Araújo Silva, Saif, a bola da limpeza, subindo para o norte fluminense, driblando as manchas e avançando para a Serra Azul, marcando um golão, 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 deixando a nossa cidade cada vez mais maravilhosa. Saif, mais economia para sua vida. No ping-pong final com Carlos Cereto, um orgulho. Os meus filhos, minha família. Um arrependimento. O arrependimento ter saído do Sport TV. É mesmo? É. Um sonho realizado. A minha profissão. Um sonho que você não realizou ainda. Um sonho que eu não realizei. Olha, não sei, eu acho que eu já consegui tudo aí na carreira. Eu acho que não sei, difícil essa pergunta. Difícil essa pergunta. De repente ser vovô. Tá bom, pode ser. Olha, o meu filho tá fazendo jornalismo. Então, talvez o sonho que eu tenho é... Em São Paulo? Em São Paulo, na Casper Libero. Vai ser jornalista, então vê-lo como jornalista vai ser um orgulho. E o sobrenome Cereto vai dar orgulho. Vai continuar. Vai dar orgulho. É verdade. Favorito ou título? Flamengo ou Palmeiras? Flamengo. Favorito a Libertadores? Palmeiras. Favorito na Sul-Americana? Sul-Americana? Olha, é difícil, hein? Difícil. Acho que tá muito equilibrado. Acho que não tem favorito na Sul-Americana. Tá mais equilíbrio, sim. Melhor atacante do futebol brasileiro? Melhor atacante do futebol brasileiro hoje? Você vê que coisa engraçada. Veio o Neymar na minha cabeça, mas ele é o melhor em potencial, né? Ele é o melhor potencial do futebol brasileiro. No papel. No papel ele é o melhor, na prática ele não é. O Pedro bem fisicamente, ele é o melhor também, mas ainda falta o Pedro voltar a ficar na ponta dos cascos. Né? Para definir, para encerrar, defina Carlos Cereto em uma frase. Autêntico, autenticidade, honesto. Eu acho que é transparente. E um grande companheiro e um grande profissional. Obrigado, Ceretinho, obrigado por ter pintado aqui. Obrigado, no Cheguei Podcast. Foi muito legal, foi muito bacana. Obrigado. Segunda-feira, tô de volta
com Segundona, a resenha do Garotinho. Ótimo final de semana para você.